Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu vou responder a famosa tag dos 50%, onde eu comento um pouquinho sobre as leituras que eu fiz no primeiro semestre de 2023. Esse é o segundo ano, se eu não me engano, que eu respondo essa tag. E foi uma experiência bem legal, respondendo no ano passado, inclusive. Se eu não me engano, essa tag aqui, eu até tenho anotado, ela foi traduzida pelo canal Geek Freak. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para quem quiser conferir depois. No total, nós temos cerca de 15 tópicos que eu vou respondendo um a um aqui para vocês. Sempre que possível, eu vou mostrar o exemplar físico do livro. Aí eu mostro aqui rapidamente. Se eu não tiver o exemplar físico por algum motivo, eu coloco uma imagem dele aparecendo. Beleza? Então bora lá responder. O primeiro tópico se chama O Melhor Livro que Você Leu Até Agora. Eu tô lendo os tópicos aqui na tela do meu computador, tá? Por isso que eu fico olhando para lá. Mas basicamente esse é o primeiro, né? O melhor livro que você leu até agora. E, na minha opinião, o que eu mais gostei até o presente momento foi esse daqui, o Pedro Páramo, que é um clássico da literatura latino-americana, da literatura mexicana, uma referência fundamental do realismo mágico, mas o que mais me encantou nessa obra aqui foi a estrutura dele, que no primeiro momento eu acho que pode até assustar algumas pessoas, mas você vai sendo recompensado no decorrer da leitura, porque nós temos aqui um mistério, né, que nós vamos descobrindo conforme vamos interpretando o que está acontecendo. O que no início parece difícil, mas depois vai se tornando mais fácil, principalmente conforme você vai conhecendo melhor os personagens da obra. Nesse livro aqui nós acompanhamos a história de um rapaz que vai procurar, né? Ele sai em busca do seu pai, já que esse foi o pedido da sua mãe no leito de morte. Ela pediu para que ele encontrasse o seu pai, Pedro Páramo, que em tese, né, ficava numa... Eu não quero falar muito para não dar spoiler, mas que fica numa... Ele morava numa região chamada Comala. Foi para lá que ele se dirigiu. E nós acompanhamos ao longo desse livro, nós acompanhamos um pouco da história dessa região, da influência de Pedro Páramo por ali, já que ele é um homem extremamente poderoso, um homem que realmente mexeu com o destino, tanto do povoado quanto dos moradores desse povoado. Então realmente é um personagem muito importante. E ao longo da história que nós vamos acompanhando, certas situações muito curiosas acontecem. É realmente uma leitura assim, muito interessante. Ela tem todo um mistério que nós vamos descobrindo com o passar das páginas. Realmente é um livro que me impressionou muito. Estou bastante curioso, inclusive, para ler mais coisas do Juan Rulfo, um escritor mexicano que escreveu bem pouco, né? Tem pouquíssimos textos dele, pouquíssimos livros. Acho que tem mais um romance, Galo de Ouro, alguma coisa assim. E também tem, se eu não me engano, um livro de contos, né? Acho que é Terra em Chamas. Eu não sei se eu estou lembrando exatamente o nome, mas deve ser algo perto disso daí. Mas é um autor que eu estou bastante curioso para conferir mais para frente. Outro tópico é a melhor continuação que você leu até agora. E até o momento eu não li nenhuma continuação, eu não li nenhum livro assim nesse formato, né? Nenhuma história nesse formato. Apesar de que eu tinha esse hábito e eu acabei perdendo com o canal, sabe? Mas eu ando pensando um pouquinho em retomar um certo livro, um certo autor, no caso, que faz bastante isso, que é o Bernard Cornwell. Ele tem vários livros, né, sagas que seguem vários volumes, como as Crônicas de Arthur, por exemplo, que é um que eu sou completamente apaixonado por essa série, uma trilogia que eu gosto muito. E eu estou pensando ultimamente em iniciar as Crônicas Saxônicas, que é muito... São vários volumes, vários. Acho que tá pra lá de 10, 12, 13, são realmente muitos volumes. Mas eu tô com disposição para fazer isso daí. Não sei se eu vou fazer resenha ou se vai ser uma coisa mais pessoal, né? Mas de qualquer forma eu pretendo de repente iniciar essa leitura, essa aventura, né? De ler 13 livros, que realmente é muita coisa. Continuando, um outro tópico é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E um lançamento desse período que eu estou bastante curioso para ler é um livro chamado Primeira Pessoa do Singular, do Haruki Murakami, que foi publicado recentemente pela Alfaguara. Trouxeram, né, a tradução desse livro recentemente por aqui.
E eu tô curioso para ler porque é um livro de contos. E até agora, apesar de eu gostar muito do autor, não teve nenhum livro de contos dele que tenha me impressionado assim para valer como um todo, né? Um livro que eu leio todos os contos e gosto de todos ou de quase todos. Ainda não aconteceu isso. Eu gosto muito, pontualmente, de alguns contos do Murakami. Gosto muito do Drive My Car, gosto muito de Sono, mas não passa muito disso, né? Em alguns outros exemplos que eu não vou lembrar do nome agora. E aí eu tô nessa expectativa, né? E o livro ele parece que tem uma pegada mais autobiográfica, que é algo que eu gosto bastante também. Então já aumenta um pouquinho as minhas expectativas. Outro tópico é o livro mais aguardado do segundo semestre. E o livro que eu tô mais assim ansioso para conferir é um chamado Stalingrado, do Vassili Grossman, que curiosamente é um autor que eu ainda não li. Mas sabe quando você tem aquela sensação de um determinado autor ou autora que você sente que você vai gostar muito? Isso de vez em quando acontece comigo. E eu acredito que com outras pessoas também. E esse é um caso bem assim particular. Eu sinto que eu vou gostar muito da obra do Vassili Grossman, mas eu ainda não li nada dele. E o Stalingrado é um livro que eu tinha bastante curiosidade em ler, porque eu gosto muito da temática da Segunda Guerra, né? É algo que inclusive eu sempre estou tentando falar de alguma forma aqui no canal, seja através de literatura ou de livros de não ficção. E a temática da Segunda Guerra me chama muito a atenção, sendo que dentro desse assunto, um dos que eu mais tenho interesse é a Batalha de Stalingrado. Então eu acabo ficando muito interessado mesmo, né? Eu estou muito curioso para ler esse livro e justamente iniciar o contato com a obra do Vassili Grossman com esse livro, que eu sei que é enorme, acho que passa das 1000 páginas, mas é uma empreitada assim que eu tô disposto a iniciar. É um livro que realmente eu tenho muita vontade de dar uma oportunidade no futuro. O outro tópico é o livro que mais te decepcionou esse ano. Felizmente esse ano, assim como nos outros, eu não tive assim grandes decepções. Geralmente o que acontece é que eu pego um livro que eu tô com uma expectativa muito grande e acabo frustrando um pouquinho isso daí. Vejo que não era aquilo tudo que eu estava pensando. Para outras pessoas pode ser que o livro seja espetacular, mas para mim acaba meio que não sendo exatamente o que eu estava querendo, né? O que eu estava buscando ali. Então realmente é uma coisa que de vez em quando acontece. E um caso que aconteceu isso esse ano foi esse daqui, O Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Que não é que eu não gostei desse livro, eu gostei, sabe? Eu realmente gostei do livro. Mas ele não me encantou tanto quanto eu pensava que iria encantar. Eu realmente estava com muita expectativa, porque eu nunca li nada da Helena Ferrante, sabe? E eu resolvi iniciar por esse daqui, porque é um livro fininho, é um livro rápido de ler. Eu tava com aquela esperança de gostar muito, sabe? De depois pegar a tetralogia dela, né? Que é famosa, e outros livros também. Mas acabou que eu não fiquei tão animado assim de fazer isso, pelo menos não agora. Porque esse livro aqui eu não amei de paixão ou coisa desse tipo. Eu gostei, sabe? Não foi exatamente o que eu pensei. Eu tava com a expectativa de realmente ser um dos favoritos. Mas não foi o que aconteceu. O outro tópico agora é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E com certeza foi esse aqui, Flores de Verão. É um livro que particularmente eu não dava nada, eu nem sabia da existência dele, na verdade, antes do lançamento aqui pela editora Tinta da China. Apesar de eu gostar muito de literatura japonesa, eu não conhecia esse daqui, do Tabiki Hara, que por sinal é um livro muito importante lá no Japão, é um livro utilizado até no currículo escolar, para vocês terem uma ideia. Então realmente era uma falha grande da minha parte, né? Não conhecer um livro tão importante como esse. Mas esse livro aqui me surpreendeu demais. Aqui nós temos uma obra autobiográfica que tem um formato de ficção, mas é tão forte a inspiração que ela tem na vida do próprio autor, que você acaba confundindo, né, a ficção com não ficção aqui. E é um livro onde nós acompanhamos um personagem que basicamente é o próprio autor, falando sobre a experiência dele de ter sobrevivido à explosão da bomba atômica em Hiroshima, ali se eu não me engano, no mês de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui nós temos então um ponto de vista de uma das vítimas, né? O ponto de vista de um japonês falando sobre o que ele viu logo depois. Tem o antes também, né? Os preparativos para uma situação terrível, mas ninguém podia imaginar que era uma bomba atômica, né? Mas também tem um antes, mas ele também fala principalmente sobre o depois, sobre
o que aconteceu ali de imediato, quando ele sobreviveu, ou as situações terríveis que ele presenciou logo depois, a catástrofe na cidade, sabe? É um ponto de vista assim muito particular e muito perturbador. É um livro, realmente é um livro que eu posso te dizer que é um livro bem pesado, tá? Que o Flores de Verão é o capítulo, tem um capítulo chamado Flores de Verão, que é onde ele fala, né, sobre a explosão da bomba e tudo que ele presenciou ali. Realmente tem umas partes aqui que são pesadíssimas. Eu fiz uma resenha desse livro aqui no canal e com certeza tá entre os melhores livros que eu li esse ano. Realmente foi uma leitura que me surpreendeu, que eu recomendo demais. Mais um tópico é o novo autor favorito, que lançou seu primeiro livro nesse semestre, ou que você conheceu recentemente. No meu caso, é um que eu conheci recentemente. E o livro que a autora, no caso, que eu escolhi para comentar aqui, é uma chamada Nellie Bly, que é uma jornalista norte-americana que eu conheci através desse livro aqui, chamado 10 Dias no Hospício, que é um livro onde essa jornalista, ainda no início da carreira, realmente bem no início da carreira, resolveu se fingir de louca, né? Ela, justamente para tentar de alguma forma entrar num dos hospícios mais conhecidos e também mais polêmicos que tinha na cidade de Nova York ali no início do século XX. A ideia dela era entrar naquele local e mostrar, fazer uma denúncia de tudo que acontecia por ali. E aqui nesse livro a gente acompanha isso, acompanha toda essa aventura dela, né? Desde o inicinho do processo, né, dela ser encaminhada até o manicômio, até o dia a dia ali, né? Que no caso são 10 dias até ela ser resgatada pelo jornal que ela estava trabalhando. E esse livro foi muito importante, né? Esse livro foi muito importante para fazer uma reforma no sistema de saúde, nessa questão dos manicômios, dos hospícios, lá na cidade de Nova York e nos Estados Unidos como um todo. E eu fiquei super curioso em saber mais sobre essa jornalista, né? A Nellie Bly é uma personagem não, né? É uma figura histórica que ela tem uma vida tão fascinante, com coisas tão incríveis que ela fez, que merecia uma biografia para ontem, sabe? Pelo menos publicada aqui no Brasil, porque eu tenho quase certeza que já tem uma em inglês, sabe? É uma vida assim tão incrível. Ela deu uma volta ao mundo, inspirada no livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Ela deu uma volta ao mundo num período menor do que esse tempo, né, 80 dias, e escreveu um livro sobre isso. Ela foi correspondente de guerra, ela se infiltrava em diversas situações e instituições para mostrar problemas de administração, injustiças e coisas do tipo. Coisas que ela fez aqui, ela fez em várias outras ocasiões. Então é uma jornalista muito revolucionária, que inspirou diversas outras jornalistas nesse cenário, né, nesse ambiente dos Estados Unidos. Então é uma figura que realmente merecia muito mais atenção do que tem. Eu li esse livro aqui numa edição da editora Fósforo e fico na torcida, né, para eles de repente publicarem mais coisas da Nellie Bly, porque realmente vale muito a pena conhecer. Continuando, pessoal, agora seu personagem favorito mais recente. E eu acho que de todos que eu tentei me lembrar ao longo desses livros que eu li, um que realmente me cativou bastante foi um personagem que é simplesmente chamado de O Poeta, que fica nesse livro aqui, Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Que é um livro esse livro ele é interessante porque a história toda é ambientada num mundo que tem um verdadeiro culto à produtividade, um culto ao consumo excessivo. As pessoas nem nome têm, elas têm códigos, sabe? Elas vivem basicamente para ganhar dinheiro, para lucrar, para consumir. É realmente uma coisa assim que ele cria esse mundo. Além disso, é um mundo também muito racional, né? As pessoas, elas quase que tentam excluir da sua vida sentimentos, né? E aqui nós acompanhamos a história de uma menina que resolve numa loja comprar um poeta. Existiam lojas, né, que vendiam diversos artistas que serviam como quase como animais de estimação, né? As pessoas iam lá e compravam um poeta e levavam para casa. Tinha escultor, tinha pintor, várias coisas assim. Aí ela comprou um poeta. E nisso nós vamos acompanhando a forma como esse personagem, o poeta, vai mudando a forma dela de pensar. E não apenas dela, mas também da sua família. Vai trazendo mais sensibilidade para a vida deles, uma preocupação maior com as pequenas coisas, mostrando a importância disso tudo, né? Mostrando a importância da imaginação, da ficção. É realmente um livro assim muito encantador, muito sensível. Né? E o poeta é uma figura que, apesar de não aparecer tanto assim ao longo do livro, todo momento que ele surge é marcante.
então acaba sendo um personagem assim que você não esquece, né? É realmente uma figura que eu gostei bastante, esse personagem desse livro aqui. O próximo tópico é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E por enquanto não teve nenhum. É muito raro eu ter qualquer tipo de situação assim com livros. Geralmente isso acontece muito com filme, com séries e coisas assim. Até com anime. Mas com livro é muito raro. Acho que só teve 2 ocasiões. Que foi com uma certa parte lá, que eu não quero falar para não dar spoiler, do Capitães da Areia, do Jorge Amado, e também o livro Relatos de um Gato Viajante. São 2 livros que me emocionaram muito. Mas fora isso não teve. Então nesse primeiro semestre não teve nenhuma situação assim. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E aí eu retorno para esse aqui. Esse aqui foi um livro que eu gostei demais, sabe? Vamos Comprar um Poeta realmente foi um livro que me encantou de uma forma. Eu estou muito curioso para ler mais coisas desse escritor português, o Afonso Cruz. Ele parece que já tem outros livros publicados pela Dublinense, todos seguindo esse padrão aqui, que é um padrão bem bonitinho, né, das edições. E aí eu tô curioso para conferir. Eu acho que se eu for me lembrar realmente de um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre, foi esse daqui. O próximo tópico é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Eu, pensando no ano de 2023, né, um filme que eu gostei muito de ter assistido, uma adaptação, foi do filme A Estrada, que é baseado no livro também chamado A Estrada, do escritor norte-americano Cormac McCarthy, que infelizmente, né, faleceu recentemente, um dos meus escritores favoritos. Esse livro, A Estrada, é um livro que eu gosto muito, que eu já li 2 vezes, mas eu ainda não tinha assistido a adaptação dele. Já tinha visto algumas pessoas falando que era uma adaptação boa, muito boa e tal, e aí eu resolvi assistir. E eu gostei, sabe? Eu gostei bastante da adaptação para o cinema desse livro. Não é algo assim espetacular, mas é uma adaptação muito boa, sabe? Comparado com o que a gente costuma encontrar por aí, né? É realmente uma adaptação de livro que é bastante bem feita. Muito fiel à história, sabe adaptar muito bem certas situações que funcionam no livro, às vezes podem não funcionar também no filme. Ele sabe jogar muito bem com isso. É um filme que eu realmente gostei e recomendo. O outro tópico que nós temos agora é a sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo. No meu caso, minhas resenhas sempre são em vídeo, né? E a que eu escolhi, eu acho que... Geralmente eu escolho a resenha que mais me dá trabalho. Acho que as que mais me dão trabalho, geralmente são de clássicos. Porque tem mais coisa para falar, tem mais coisa para abordar. Geralmente eu consigo puxar outros assuntos ali para conectar uma coisa com outra. E às vezes eu faço até uma contextualização, que também dá muito trabalho, porque eu gosto muito de pesquisar em livro, né? Então eu sempre tenho que... Acaba demorando muito mais tempo do que o normal. Mas eu acho que uma que eu gostei muito de fazer esse ano foi a do Pedro Páramo, que foi bastante trabalhosa, no sentido de que eu tive que pesquisar muita coisa sobre a Revolução Mexicana, que é um assunto que eu não domino. Eu fui pesquisar bastante coisa sobre isso, sobre a realidade do México ali no início do século. Teve também um pouco de pesquisa que eu tive que fazer sobre acho que era Porfírio Dias, se eu não me engano, o nome de um ditador no México também, que tem uma certa importância ali para a gente entender um pouco a questão da obra Pedro Páramo. E deu bastante trabalho nesse sentido, fora a pesquisa sobre a própria obra, né, para preparar a resenha para vocês, e a edição. Então acho que se eu for pensar na resenha que eu mais gostei, provavelmente foi essa daí, a do Pedro Páramo. Já chegando perto do final, outro tópico é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E assim, eu dei uma olhada, não teve assim nenhum livro super bonito que eu tenha comprado esse ano, uma coisa assim fora do comum, né? Mas tem um livro que compramos, né, recentemente aqui em casa, que é um livro que eu gostei muito, sabe, da edição dele, que no caso é esse daqui, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século XX. É um livro que ele é bem legal, sabe, ele é da Objetiva, e ele tem basicamente aqui, como diz, né, do século, nós temos um século de contos, começa por décadas, né? Nós temos, por exemplo, contos da década de 30, contos da década de 40, 50, e vai até a década de 90. Tem muito conto, sabe? E eu gosto de ler esse tipo de livro assim de forma mais esporádica. Não é um livro que, por exemplo, eu vou pegar do início ao fim e ler. Eu só faço isso com livros que são assim, contos de um determinado autor. Aí eu gosto de pegar do início ao fim. Mas quando é uma antologia de diversos autores, eu leio de forma mais esporádica. Eu pego um conto e leio, sabe?
É basicamente o que eu faço. E aí, esse livro aqui ele tá bem interessante, né? Porque tem muitos escritores que eu não conheço e outros que eu já conheço, mas eu não conheci o conto. Então eu realmente gostei muito desse exemplar aqui. Foi um dos livros que eu mais gostei que chegaram na estante recentemente. Finalizando, pessoal, o último tópico é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E, bom, eu vou priorizar os que eu já tenho na estante, né, para comentar com vocês. E também tirando os que estão nas minhas metas para 2023, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu acho que tem um chamado Jovens de um Novo Tempo Despertai, do Kenzaburo Oe. Estou bastante curioso para ler mais coisas desse autor, já que ele tem outros livros que me marcaram muito. Tem também um livro chamado A Sucessora, da Camila Nabuco, minha esposa leu recentemente, e eu fiquei muito curioso com a história do plágio, né, que teve desse livro, também sobre a obra, né, que parece muito interessante. Outro livro que eu estou muito curioso para ler é O Passageiro, do Cormac McCarthy, que faz parte de uma... São 2 livros, né? Eu não sei se você pode ler esses livros de forma individual ou se você tem que ler um seguido do outro. Mas tem O Passageiro e tem um outro chamado Stella Maris, acho que é assim que pronuncia. De qualquer forma, o que eu estou mais interessado em ler no momento é O Passageiro. Além dele, eu estou muito curioso para ler também, se possível esse ano, é a autobiografia do Stefan Zweig, que eu resolvi mergulhar na obra desse autor, sabe? As poucas coisas dele que eu li me marcaram muito, gostei pra valer. Visitei recentemente o museu que fica aqui em Petrópolis, da casa Stefan Zweig, então estou muito curioso, né? Estou muito curioso para conhecer mais da obra dele. E pensei em ler finalmente a autobiografia, que é considerado por muita gente como um livro simplesmente incrível, né? Tem muitos canais literários aqui que gostam desse livro, muita gente ama essa obra, então realmente eu estou muito curioso para ler. E eu acho que eu também estou muito afim de ler um livro sul-coreano chamado Sobre Minha Filha, que agora eu não vou lembrar o nome da autora, mas parece uma leitura bem interessante porque mexe muito com aquela coisa da expectativa que os pais têm com os filhos e como os filhos às vezes seguem um caminho totalmente inesperado. E esse livro ele trata desse assunto, é um livro publicado pela editora Fósforo. Eu estou com muita vontade de conhecer essa obra, faz um tempo que eu não leio nada da Coreia do Sul também. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado então desse vídeo de hoje, né? Onde eu respondi a tag dos 50%, eu respondi cada um dos tópicos aqui para vocês. Aproveito também para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!